Elaine, que a gente caiu agora, mas tudo bem. Você travou. Ninguém merece, né? Foi. Eu tava ouvindo, eu tava falando, a Clarice até falou aí a história É, dos eventos. Tava ouvindo, eu não entendi, mas travou. enfim. Você travou para Coisas mim. de lá. Aprender, a gente tem que aprender o tempo todo com a tecnologia e trabalhar isso, porque foi uma discussão, está sendo uma discussão muito legal e acaba a gente perdendo, né, o fim da meada. Mas eu vou pegar um ponto que eu acho que foi bem interessante que você falou sobre a história da importância e acho que que não, o selo não é um certificado ou um selo, ele não é apenas só o papel, tá? De quanto processo de qualidade, quanto avaliador, inclusive. Mas a trabalhar Tá travando a bem, Ana perna Karina. dos processos internos. Tá travando? Tá, agora eu vou. Aham, Oi, voltou? voltou. Eu estava falando, na verdade, o quanto é importante ter, né, essas orientações de cultura interna. A gente ainda é frágil, né, nessas situações relacionadas não só à notificação, processos de entender que tudo aquilo é processo de melhoria. E por isso eu concordo quando você fala. Eu lembro que era um up ser um hospital, né, sentinela, ter a marca de ser referência, porque a gente conseguia fazer discussões relacionadas aos gerenciamentos de risco bem importantes. Isso não quer dizer e não tira nem mais nem menos da atualidade, mas traz sim definições que são ainda continuam e são permanentes, que é a história das definições relacionadas à cultura de segurança, à importância das notificações, de levar os eventos como processos de melhoria, sabendo como comunicar isso à sociedade, sabendo como comunicar isso à própria comunidade institucional, né? Para que a gente possa fazer com que esses processos melhorem. Eu acho que a gente ainda, não sei, acho que a gente teve um ponto muito importante antes da pandemia. Agora tudo é antes da pandemia e pós-pandemia, né? E aí a gente vem um ponto muito importante de crescimento importante antes da pandemia, mas agora voltamos ao aprendizado, né? E eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para fortalecer mesmo, né? Essas situações relacionadas à notificação. E a gente entender também que a gente pode fazer coisas até mais apuradas, né? Uma monitorização intensiva. Eu estou aqui Sim, em dúvida se determinado produto ele funciona ou não. Às vezes só a notificação, toda vez que a gente fala de efetividade, a gente não consegue por um N de notificações, né? Sinais de verdade. segurança e tudo mais. Um beijo, Daniel, ele está aqui mandando corações. A gente, é meu aluno, coisa mais linda. Beijo. É quem atualiza minhas playlists, sabe? Olá, Das olá. caminhadas. Manda, Daniel, qual é a melhor música? Ele vai e atualiza. Beijo. Então, assim, eu acho que é, a gente pode fazer coisas maiores, sabe? E chegar com informações melhores. Então, quando a gente olha, por exemplo, determinado produto não faz efeito. Então, quando eu estou falando de efetividade, eu não posso ter só a notificação voluntária, né? Eu tenho que ter um N para Sim, comparar. De 100 pacientes, quantos não funcionou? Né? Então, isso, eu acho que nunca esteve tão em voga a discussão de efetividade, né? Para falar da efetividade das é, vacinas. Só que, assim, não adianta eu comparar, por exemplo, isso é uma questão importante que a gente colocou, né? Não adianta eu comparar um estudo de efetividade que foi feito no Chile, porque eles têm uma outra condição de exposição ao sim, vírus, né? De formas de lidar com a doença, pensando em Covid, né? E assim é com tudo. Então, às vezes, com uma equipe, isso acontece muito com anestésicos da minha época de hospital, com uma determinada equipe eu não tinha problema com o produto, mas com a outra determinada equipe eu tinha. Então, não tinha muito a relação com o produto, tinha muito mais relação com a técnica de administração. Então, uhum, essas perguntas, eu sempre falo que é o tripé, né? Eu tenho que conhecer a doença, eu tenho que conhecer muito bem o produto e eu tenho que conhecer o paciente. Então, eu faço primeiro essa busca ampla, vejo se tem alguma relação. Aí, não, né? Então, eu estou falando né? Eu falei do produto, né? Do paciente e da doença. Ok. Não, aqui eu não encontro relação, então eu vou para o processo.
Eu tenho que ir para esse Isso. outro olhar de como isso está acontecendo. Às vezes é um armazenamento que está inadequado, às vezes, né, enfim. Então, essa busca, é disso que eu falo que é tão legal, nessa investigação dos eventos adversos, é olhar o tempo inteiro. Então, hoje mesmo respondi uma demanda de imprensa, né, sobre evento adverso, fazendo essa parte. Nem todo evento adverso é prevenível, porque há as reações do paciente, que tem relações com a característica genética do paciente, que tem relação. Então, alguns a Isso. gente vai conseguir saber que a pessoa é predisposta, né? Outros não. Então, a gente não vai, ou ela já teve uma reação anterior semelhante, a gente vai conseguir dizer, então, não vai usar da próxima vez essa mesma plataforma de vacina, por exemplo. Mas outros não, né? Então, uma anafilaxia, por exemplo, nem sempre é possível evitar, né? O que está acontecendo, né, com as vacinas de adenovírus, que é a síndrome de trombose com trombocitopenia, elas Sim. são características muito individuais, né? Então, você não vai saindo fazendo triagem, né, pensando em saúde pública, uma triagem, um teste de, né, enfim, de anti-PF4 para todo mundo, não sei o quê, para saber quem vai usar, enfim, né? Então, são coisas mesmo que vão acontecendo, a gente vai melhorando o conhecimento, quem sabe até desenvolvendo isso no futuro, né? Dependendo do quanto ele acontece, se é raro, se é comum, daí a importância de informar tudo, porque a gente tem outras 3 coisas importantes quanto a evento adverso, né? Uma, se ele é esperado e inesperado, ou seja, ele já foi detectado Sim. anteriormente, então ele está em bula, né? Já foi documentado. Aí, depois disso, a gente vai ver a frequência, né? Ele é comum, é raro, o quanto ele acontece. Então, às vezes, é uma coisa comum, uma coisa simples. Antes eu estava até falando disso, assim, do captopril, né? A tosse por captopril. A tosse, beleza, né? Ele tem hipertensão, então a tosse tudo bem. Só que a tosse é fundamental para ele aderir ou não à terapia medicamentosa. Então, Exatamente. essa informação, ela é importante, né? Quando eu falei da sonolência, né? A gente pode evitar acidentes de carro, a pessoa vacinou, não teve nada, não sei o que, ela vai dirigir, você vai fazer uma viagem no dia seguinte dirigindo. Então, esses comunicados salvam vidas, né? Essa comunicação de Informação. risco é importante. E isso vem da investigação, vem dessa, né, exaustiva avaliação desses eventos. E a gente tem várias situações relacionadas à vacina. Hoje, a importância das questões, das discussões que estão sendo feitas com as grávidas, com as lactantes, com os menores de 12 anos, que é tudo interrogação ainda, né? Agora a gente chegou, inclusive, a uma nova discussão da terceira para algumas comorbidades, para os idosos, que eu já estou aqui pensativa na história dos meus pais, que são idosos. Por quê? Porque a gente precisa realmente entender, e essas notificações trazem essa importância para que a gente saiba, até então, e assim, ainda é uma interrogação, você pode, né, até me explicar, inclusive, quantas doses precisaremos, em quanto tempo precisaremos, todos nós, né, tomarmos outras doses nessas discussões que estão sendo feitas. E se a gente não abre esse leque de possibilidades de notificar, de estar, né, conscientizando a todos da necessidade, eu acho que é um ponto importante. Estamos chegando aí a setembro laranja, inclusive, né, quanto à segurança do paciente, o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E trago aqui, na verdade, né, Elaine, um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar com a segurança do paciente. Ano passado a gente discutiu muito sobre as situações relacionadas à segurança do profissional, mas tudo isso faz parte de um único ponto de importância, que é a gente saber que para a segurança do paciente eu preciso trabalhar os processos de melhoria. E para trabalhar os processos de melhoria, um deles, por exemplo, fazem parte das notificações dos eventos para que a gente possa promover, né, qualidades na assistência, melhorias relacionadas à pesquisa, tudo isso que está sendo feito, e assim implementar nossas ações, na verdade? Especialmente pensando em eventos relacionados à assistência, né? Aqueles que foram interceptados, aqueles que não chegaram ao dano, mas que, né, a gente chama dos quase, né, dos near misses. Por quê? Porque quando Sim, você tem essa informação, você tem a oportunidade de agir antes que aconteça de fato, né? E é até por exato. isso vocês devem estar vendo. Às vezes a Anvisa faz uma alteração de bula, igual fizemos com a miocardite, por exemplo, com as vacinas de RNA, né?
de RNA mensageiro, a gente fez a atualização de bula antes que a gente tivesse alguma notificação aqui no Brasil, mas também para a gente passar a detectar, será que aqui no Brasil não está acontecendo ou as pessoas não estão vendo? Então a gente foi conversar, por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que abriu um espaço super nobre, né, da agenda deles de eventos, de webinar, para falar com os especialistas, olha, pode acontecer. Porque a preocupação também é que se acontece, né? Se acontecer, tem que detectar e tratar. Né? Ela tem um super bom prognóstico, mas ela tem que ser tratada. Então, são coisas, esse tipo de ação, né? Eles são já para a gente começar a alertar a população para, por exemplo, se preparar para o tratamento, para os profissionais de saúde saberem identificar. Então, há um comunicado nosso que foge até um pouquinho do que a agência regulatória tem que fazer, mas essa pegada assistencial, né? Mas, de verdade, a Anvisa tem a missão de proteger a saúde da população. Sim, então, quando ela coloca um comunicado que fala assim, olha, profissionais de saúde, fiquem atentos, porque as características dessa síndrome são assim. Porque a gente viu na notificação que, em um caso, por exemplo, o profissional de saúde ele não identificou imediatamente. Então, a gente perde tempo precioso, né, para cuidar da saúde da população. Então, o nosso cuidado foi isso, foi falar com o Ministério, olha, vamos organizar a rede para atendimento, enfim, são coisas que a gente vai fazendo justamente com esse aprendizado, né, a partir de um único relato, e que vai salvar diversas vidas ao longo, né, do uso das vacinas. Eu acho que é por aí. A gente tem que aprender, né, com os eventos, com as lições, ainda que seja com um único relato. A gente tem uma tratativa agora, Elaine, que é as situações pós-Covid, né? Muitas sequelas, não só físicas, mentais, né? Assim, não só de saúde mental, físicas, como neurológicas, tem acontecido lá no ambulatório do Hospital que eu trabalho, a gente tem um ambulatório pós-Covid. Mas tem uma interrogação que tem sido feita, e assim, a gente está também trabalhando numa pesquisa, que são as sequelas que provavelmente foram trazidas pelas próprias experiências medicamentosas off-label, como a gente falou, né, ou até, assim, enfim, tratativas de qualquer forma, e utilizando outros antibióticos de altas doses, outras medicações empíricas que a gente realmente ainda não sabia, e que tem sequelas não só orgânicas, mas, assim, sequelas físicas também. A gente tem vários pacientes lá que estão fazendo, inclusive, participando de um processo de avaliação com a neurologia e com a pneumologia, né, o fato é o ponto principal. Existe alguma notificação para a Anvisa relacionado não só ao tratamento da doença ou situações pós-vacina, como a gente falou aqui agora, mas trazendo um pouco o pós. A gente falou do antes, do durante a vacina e o pós. Você tem algumas tratativas em relação a isso, algumas notificações sobre situações desse tipo? Eu me recorde ainda não. É lógico que não sou eu que vejo as 1000 notificações, Todas. 2000 notificações que chegam na semana, mas sempre que há uma coisa muito importante, a gente discute em equipe, né, que não é rotina, então, o que é importante? Que as pessoas se atentem para isso, né, fazer esse tipo de informação, olha, por consequência do uso inadequado, a gente está tendo esse tipo de consequência aqui na frente. Né? Então, são informações importantes que eu julgo não terem chegado ainda. Né? E você falou uma coisa importante, assim, dessa consequência da Covid, né, do pós-Covid, que de fato tem demandado muito, né, do atendimento. Tem muita gente deixando de tomar a segunda dose com medo de evento adverso, mas disposto a ter esse monte de consequência por ter tido a Covid, né? A Covid longa e todos os outros eventos adversos. Então, né, já que o vídeo fica gravado, a gente aproveita para falar, né? Vacine-se, vá tomar a segunda dose, né? Complete o seu esquema vacinal, a Delta está aí, né? A gente tem que ter a população com as duas doses de vacina minimamente, né? Porque a gente ainda vai discutir, que aí você tocou nesse assunto, se eu podia falar alguma coisa, quem me dera a gente já tivesse alguma evidência, né? Sobre de quanto em quanto tempo vamos tomar a vacina, né? Ainda não há esse conhecimento. A própria aplicação da terceira dose é uma questão que está sendo discutida, mas que já há alguns estudos, né, já há algumas informações, inclusive do próprio
esquema terapêutico pensado durante alguns ensaios clínicos de algumas das vacinas. Então, são conhecimentos que a gente vai fazendo juntos, né? O mundo inteiro. É importante destacar isso. A Anvisa, quando toma uma decisão, como aconteceu a semana passada, né? A gente se reuniu com outros países que estão utilizando a mesma vacina, a gente discute com os outros países antes de tomar uma decisão, quer entender como eles avaliaram, como eles tomaram decisão. Então, assim, a Anvisa está super disposta a quanto antes, né? Vocês viram, acho que no site essa semana, a Anvisa solicita a Janssen informações sobre necessidade de dose de reforço, a Anvisa solicita a Pfizer. Então, assim, a gente proativamente também está indo atrás de informações. Então, atentos e muito preocupados, principalmente, né, que hoje bateu 8,5 milhões de pessoas que não procuraram a segunda dose, que estão com a segunda dose atrasada. Então, é muito desperdício, né, de recursos, de vacina e ficando cada vez mais longe a possibilidade da gente acabar com essa pandemia no país, né, porque a gente vai produzindo novas variantes, inclusive se a gente não tiver a população totalmente imunizada, né? E agora a gente não está falando mais nem de 70%. A gente tem que avançar muito mais que isso para conter essas novas variantes que estão chegando. E antes de qualquer coisa, a gente, aproveitando o momento, como a Alane falou, muita gente fala que a segunda dose é extremamente sofrível, porque teve sintomas muito ruins, né, da primeira dose. Mas o pior sintoma é você saber que você está perdendo alguém da sua família ou até se dá à disposição da morte, né? Então a gente precisa realmente tome a segunda dose para que a gente possa debelar isso o mais rápido possível do nosso país e assim a gente precisa realmente seguir a nossa vida em frente. Elaine, eu queria muito te agradecer esse momento, foi maravilhoso, apesar das interferências, não sei quantos vídeos a gente vai conseguir montar aqui, vou tentar ver como foi, mas eu acho que foi um momento muito rico de informações, trazer você aqui, para mim particularmente é muito orgulho, adorei o nosso momento, foi maravilhoso, mas eu acho que assim, traz informações extremamente necessárias e importantes para que a gente possa dividir e multiplicar isso para a nossa comunidade, para os nossos profissionais de saúde, e assim, né, em todo mundo que está aí ligado nessa live hoje. Vai ficar gravado esses últimos momentos aí, eu vou tentar ajustar algumas coisas. Mas, mais uma vez, agradeço, te digo que é muito importante ter você lá onde você está, né, como nossa gerente, para que a gente possa estar fazendo essa interseção. E, com certeza, é uma pessoa de confiança que passa para a gente essa confiabilidade. É perceptível que essa relação, como eu falei, não só para mim que estou lá em alguns grupos, mas eu ouço muito falar isso, trazer uma pessoa que está próxima o tempo todo, fez um crescimento e foi com certeza muito importante para todas as instituições e para o nosso país. Então só tenho a agradecer mesmo, né, de estar aqui nesse momento com você e as palavras finais é sua. Obrigada a todo mundo também que pôde estar aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu falo assim que todo mundo... Sabe, você está aqui me falando e eu tenho tanto a agradecer, porque a pessoa fica emocionada. Mas é isso, assim, as pessoas... Quando as pessoas... Eu ouço o que você disse, assim, de muita gente. Olha, eu tô confiando que você está lá olhando esses eventos adversos, se está tudo bem, está tudo bem. Então, assim, isso me dá, claro, né, muita satisfação, muita... né, um carinho enorme, assim, uma gratidão enorme pela confiança das pessoas, mas é uma baita responsabilidade, eu sei disso, né? Então, desde que eu entrei no consegue? Foram uns quilos a mais, né? Foram noites de sono perdidas, e ainda são, né? Porque eu me envolvo, eu sempre me envolvi, eu tenho um evento adverso, eu quero entender, eu quero, né, evitar que outros aconteçam, enfim. E eu agradeço a vocês todos, né, pela confiança, agradeço as palavras, Ana Karina, e agradeço a Anvisa também, né, pela confiança, pelo convite, pela oportunidade de fazer algo pela farmacovigilância do Brasil. Então, ainda mais nesse momento. Então, obrigada, muito obrigada mesmo a todos. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.